Vida em Movimento. Professor Walter já está aqui. Bom dia a todos. Quer opinar nesse assunto de sogra, professor? A minha sogra não conheci também, eu conheci ela, já havia falecido. Também não... já tive outras experiências de todos, mas sabe que até nunca tive problema, sempre me dei muito bem, sim, particularmente falando, né? Tá vendo? Mesmo... só que acho que é uma questão de convivência, particularmente não tive nenhum problema, assim, muito pelo contrário. Eu acho também, professor. Que teve que acionar o nome É que sabe o que acontece? Eu Sogra. acho que a sogra, a gente fala assim, eu tive uma mãe, foi sogra, minha mãe acho que era pior como nora, do que, assim, na relação, essa relação, acho que a mãe não tem ciúmes do filho, alguma coisa assim, e gera um certo, às vezes um certo desconforto, desconforto, mas nada... Como diriam os nossos amigos da polícia, uma certa desinteligência. Desinteligência. Não é o jargão da polícia? Mas nada tão assim que... Mas é mais uma história interessante, a Meg tem razão, é meio tradicional já já virou um rótulo, né? Gostaria de saber como que surgiu, né? Alguma história deve ter, com certeza. Não, deve ter. Não. Não deve ter muitas. Não é só uma não. Alguma Ali, situação. Se a gente for puxar a capivara... Se a minha sogra fosse viva, eu tenho certeza que ela morreria de amores por mim. Uai. Eu causo isso nas pessoas. Eu tô vendo desse. Enfim. Vamos falar de saúde? Vamos. Faz bem pra saúde mandar a sogra fazer exercício, professor? Faz. E também se a sogra for mais idosa. É que hoje o tema de hoje é exercício de longevidade. Nós temos percebido assim, as pessoas querem viver cada vez mais, né? Sim. E nem sempre o tempo correlata à qualidade. A gente tem que ter assim, eu quero viver muito, mas estando em condições de poder ter meu cotidiano preservado, minha atividade do dia a dia, poder conviver com as pessoas, poder viajar, enfim, uma série de atividades que fazem parte da rotina de qualquer pessoa. E a gente percebido assim que o tempo tem se estendido e muito para as pessoas, né? Então hoje nós temos uma expectativa de vida de 76 anos para mais, e é um tempo bastante significativo. Então quando a gente fala em longevidade, eu acho que longevidade não é apenas estar no tempo de vida, né? Não é cronológico, ele tem que ser vinculado à questão também de equilíbrio, de tranquilidade e outros fatores que levam a gente a ter uma qualidade de vida, que é uma boa relação humana, os amigos, a família. E um dos quesitos importantes para tudo isso é o exercício, né? Hoje ele é um grande aliado, porque a partir do momento que eu tiver o corpo em equilíbrio, em condições adequadas para a atividade minha do dia a dia, eu não me sinto restrito a nada, né? Isso faz parte de um caminho importantíssimo. E que a gente pensa em longevidade normalmente lá na frente, na verdade a longevidade começa hoje. Então, independente da idade de cada um, a gente tem que estar organizando como que eu quero chegar lá na frente, né? Na verdade, como que eu quero estar na idade mais avançada. E isso é um planejamento, como qualquer outra situação, planejamento financeiro, pessoal, qualquer um tem que se ter também em relação ao exercício. Porque ele é um grande aliado para isso, ele é um difusor dessas possibilidades, porque a partir do momento que eu faço exercício, eu também melhoro minha disposição, minha condição fisiológica para desenvolver tudo aquilo que eu quero fazer no dia a dia. Eu tenho também a relação humana com as pessoas, né, que a gente tem um convívio muito importante quando se faz exercício. Eu tenho também a tomada de uma condição fisiológica fundamental, mantenho os aparelhos em dia, a parte sistêmica de coração, músculos e toda a estrutura que vai te garantir aquele equilíbrio, né, para que você possa avançar na idade. Então isso é o que a notícia importante é que a gente tem que planejar desde já. Então você tem que caminhar com isso. Então você pegar uma pessoa hoje, tem 40 anos, resolveu fazer exercício. Imagina quando chegar aos 80, mantendo essa possibilidade, essa rotina cotidiana, com certeza ela chegar aos 80, as pessoas vão até comentar, nossa, nem parece que tem, nossa, está preservado, você está bem. Às vezes as pessoas comentam, poxa, com essa idade você está muito bem. O que é o bem, né? Bem é você não estar só uma questão só estética, é uma questão de você estar equilibrado e com o corpo em dia para poder fazer as atividades, poder cuidar, não só também na questão laboral, né? A gente trabalha também, hoje o tempo de serviço cada vez mais se alongando. E para desenvolver as atividades também do trabalho, a gente também tem que estar bem equilibrado para tudo isso, né? E o exercício é um grande aliado também no trabalho, em todas as atividades da vida. A gente tem estresse, acumula uma série de ansiedades, e o exercício vem abraçar isso, né?
Porque envelhecimento, quando a gente fala de longevidade, está muito associado a envelhecimento também. Envelhecimento ele é um conjunto de fatores, não é só um fator físico, é um fator emocional, é um fator pessoal, e tudo isso vai desencadeando uma posição, né, do ser humano lá na frente. Então a gente pensa assim, mesmo sendo idoso e longível, eu quero ser um idoso longível, mas que eu possa preservar o meu íntimo, minha pessoa, com qualidade de vida. Com qualidade de vida, com possibilidades, né, que me deem assim, não me restrinja. Não. É triste chegar numa idade e de repente ter uma limitação. Por exemplo, motora, né? Eu não posso fazer tal coisa porque eu tenho um problema articular ou outro que me limite a fazer uma atividade, um esporte, qualquer outro elemento do dia a dia. Então isso já acaba criando, diminui, né? Limita a tua capacidade de vida, a sua possibilidade. Então eu penso assim, por que não pensar agora, né? Por que não planejar agora? Por que não buscar agora esse caminho da longevidade? Porque longevidade não tem só a ver com a idade, a gente fala assim, idade idoso, mas é com todos nós, né? Porque a partir da terceira década de vida, o corpo já começa a apresentar sinais que indicam o caminho do envelhecimento, fisiológico, tá? Não pessoal. Então a gente começa desde a década de 30 anos, já começa a ter perda de massa magra de ordem significativa se eu não fizer nada. Meu aparelho cardiovascular também vai declinando se eu não fizer uma atividade no dia a dia. Então vou ter também um sistema metabólico declinando também, porque sem fazer exercício o metabolismo tende a declinar. Então isso tudo acaba culminando numa condição que a gente fala de sedentarismo e que é um inimigo significativo para a longevidade. O sedentarismo associado a tempo, ele vai só aumentando a sua participação nesse processo degenerativo do organismo, em que o organismo vai ficando cada vez mais impossibilitado de fazer uma série de funções fundamentais para a vida. Então, assim, a gente fala assim, mas ainda está longe, já estou com 40, estou com 20 anos. Outro dia eu levantei, eu sei que eu fazer a pergunta, uma classe de 100 alunos, né, quando eu dou aula, eu falei, quem faz exercício? Acho que levantou uns 20 lá. Falei, meu Deus, eu falei, muita gente que não faz, muita gente, e assim, uma coisa assim meio frequente, me assusta, uma idade tão nova, 18, 19, porque pelo menos quando era moleque, já até pela questão do dia a dia, a gente vivia na rua, brincava, o cara não parava. Vivia arrebentado. Tinha o corpo fechado, então pulava, caía em árvore, brincava, jogava futebol. Hoje você vê um declínio disso, aí você vê um pessoal jovem, 18, 19, 20 anos, não fazendo absolutamente nada, deixando o tempo passar. Imagine a resposta disso a médio prazo. Não sei nem com 20, com 40 anos já vai estar com uma condição bem inferior limitada em relação ao que ele poderia estar. Então, assim, esse planejamento de longevidade é justamente agora. Então, me assustou quando eu resolvi tomar esse tema. Esse pessoal novo de tudo e muita gente não fazendo absolutamente nada em termos de exercício. Isso tem uma consequência muito grave, porque essas pessoas têm a tendência a viver cada vez mais e a gente perde um declínio de qualidade de vida muito substancial, sabe? Isso também acaba limitando, restringindo a vida, né? Acho que até a condição de saúde, preservar a própria vida em si, né? Em termos de fisiológicos. Então, eu acho fundamental essa questão de se ter essa visão da longevidade. A visão da longevidade, mais uma vez eu falo, não é lá na frente, ela se faz agora, ela se faz num crescente, sabe? Oportunidades não faltam. A gente vive falando aqui de atividade, de exercício. Academias, então, tá um boom aqui em Votuporanga, espaço para se fazer tem um monte. Então a gente percebe assim, as pessoas têm que se encaixar, pensar assim, por que eu quero, como que eu quero chegar lá na frente, né? Como quero chegar no hoje, no amanhã, depois. Isso é uma construção. Não adianta, o exercício preserva o ser humano numa condição contínua de regularidade, de sistemática. Eu preciso sempre estar praticando, não muito, mas pelo menos 3 vezes por semana, que não é nada numa agenda de tantas horas que temos na semana. Então é uma questão de organizar um pouquinho, tomar uma atitude e buscar esse caminho, sabe? Porque eu me preocupo muito com isso. A nossa pirâmide etária, a tendência é as pessoas ficarem cada vez uma população mais idosa. Mais idosa. E eu vejo quando o jovem, boa parte dos jovens não estão fazendo absolutamente nada, onde eles vão chegar nessa pirâmide, em que nível, que condição, que situação, sabe? E aí associado a isso uma má alimentação e outros hábitos que acabam desencadeando uma fragilidade nesse sistema, né? Ele vai ficando menos preparado para lidar com adversidades, tanto de ordem pessoal, fisiológica, emocional, né? E o exercício, ele cai nesse processo, ele se encaixa bem porque ele consegue entrar em todas essas interfaces da vida, né? E com certeza a pessoa fica com outra disposição. Professor, e aquele idoso que foi sedentário a vida toda?
né? Tem uma idade para começar, tem que procurar um profissional, porque também é uma situação que exige ali um cuidado, Sim, né? é uma coisa importante. A idade nunca existiu para fazer Do exercício. exercício. O exercício, aliás, ele é indicado em qualquer faixa etária. Claro que você falou uma coisa muito importante. O indivíduo que tiver uma idade muito avançada precisa fazer uma anamnese, verificar Sim, a condição fisiológica dele. E hoje, a condição de saúde e o potencial dele para o exercício. Isso é fundamental. Aí entra o médico, entra o profissional de educação física que vai poder organizar um programa sistematizado para essa pessoa. Mas, por favor, não há idade. Por exemplo, o sistema muscular, em qualquer momento da vida, ele pode ser estimulado. Certo. E a resposta é significativamente rápida. Em 12 semanas, você já tem uma resposta bastante significativa em termos de aumento de massa, ou preservação, ou recuperação dessa massa. Às vezes a pessoa, se você fizer um trabalho só, se você fizesse bíceps, trabalho de bíceps aí 12 semanas, você vai ver que seu músculo fica mais duro, ele fica mais tenso. Esse aumento de tensão, rigidez, significa que ele está ganhando potencial, ele está aumentando força, e isso significa que ele tem maior possibilidade de desenvolver as atividades do dia a dia. É um potencial, uma preservação. Então não importa a idade, importa assim, o que ele possa estar livre para fazer, né, com as condições fisiológicas dele naquela idade. Mas qualquer tempo, sempre é tempo de começar. Tem gente que começou a nadar com 60 anos, 70 anos, tem gente que começou a correr nessa faixa etária. Então é muito uma questão de atitude e principalmente querer fazer a diferença. Para si, né? Principalmente para si. Então, sabe, Mega, uma pergunta importante, não tem idade. A gente fala muito do exercício aqui hoje o idoso, aliás, é do público mais interessante, porque é um público que tem buscado exercício, que é aderente, é um público. Você vê a nossa academia aqui de manhã, tem muito idoso fazendo exercício. E é um pessoal que é regular, que é aderente, que não é aquele pessoal que vem e vai, aparece de vez em quando na academia. Não, eles são turista, eles são muito frequentes. Então, é até bacana de ver. Até serve de exemplo, muitas vezes, para o pessoal que é mais jovem, né? Em termos de trabalho, de exercício. Então, acho que assim, essa é fundamental, não importa a idade, mas é que você comece a fazer exercício de forma sistemática, né? É uma atitude de vida, eu acho, sempre, né? Então, Esther, você que está nos ouvindo, é aquela questão. Melhor uma hora na esteira do que uma semana na cama do hospital. Ah, sem dúvida alguma. Então, até mesmo porque, como o professor disse, isso aí depois vai acabar sobrecarregando o sistema nosso de saúde, porque quanto menos exercício, depois mais lá Aliás, na frente. você falou uma grande importância, eu acho que até o próprio governo poderia incentivar mais, porque se o indivíduo tiver uma condição fisiológica melhor, ele preserva a saúde, ele vai estar menos exposto a doenças, claro, a maior parte delas de ordem de sedentarismo, vinculados ao sedentarismo, à falta de esforço, e com certeza isso impede, exige que ele tenha menor nível de gasto com internação, medicamentos, fármacos e outras coisas mais, né? Que a própria pessoa hoje em dia não está fácil na farmácia também. Não. Então, essa preservação é uma atitude de vida também, até para você mudar. Acho que por isso tem que ter uma campanha mais aberta a isso, a atividade física, ao exercício, um incentivo constante, né? Porque com certeza isso vai melhoraria bastante vários aspectos da sociedade, inclusive essa parte social, de saúde, né? Vinculado ao atendimento, que não é fácil também. Óbvio, né? E eu acho importante também o apoio da família, Divano. Sim. Porque às vezes o idoso está em casa, Tá sedentário, está ali sem uma atividade, né? E talvez alguém da família tenha a disponibilidade para levar o idoso para fazer uma hidroginástica, É importante também esse apoio da família, né? Porque às vezes o idoso depende também disso. Lá nas aulas de dança lá que a gente percebe que tem muito idoso que depois que começa a fazer falta. Na última semana a gente conversou com a filha de uma dessas senhoras e ela está com problema de labirintite. E para quem faz dança, afeta a muito. tal da labirintite não é o ideal, porque tem muito giro, tem muita mudança rápida de direção. Compromete. Né? Então compromete. Mas ela tá desesperada e ela foi lá para ver um dia, né, para matar a saudade da turma. O professor só ficou olhando no pezinho dela, fazendo 1 e 2 para lá, 1 e 2 para cá. Porque de fato faz, né, tem importância, né? Até porque também o idoso indo fazer exercício também, tem esse lado também de conviver com outras pessoas, né? Eu vejo na academia que num horário que tem muita conversa, muito exercício, não é só o exercício, é uma relação de convivência, né? Tem um que tá no meu horário, que eu não sei o nome dele, mas eu adoro conversar com ele, eu sou péssimo com nomes. E ele adora estar lá, e ele conversa com geral. Ele vai para um aparelho, ele conversa, tem hora que assim, a gente até esquece. Sim, ele tá na roda dele. Sim. Então, não perca tempo. Vamos fazer exercício. Sem dúvida. É planejar.
já sabendo onde quer chegar. Acho que isso é fundamental quando se fala em exercício. E como a gente disse no começo, então, tá ali com uma certa dificuldade com a sogra, coloca ela para fazer uma caminhada, uma bicicleta, vai junto também para ver, entender os problemas. Quem sabe não ganha os pontinhos com ela. Vamos ali caminhar, né? Local seguro, bem iluminado, para não dar BO, para não dar problema. Não tem problema. Tá. Professor, muito obrigado pelas dicas. Uma ótima semana a todos e obrigado aí pela oportunidade mais uma vez. Obrigada, professor.